de tempo. Pensemos nisso, a fim de não estarmos a correr atrás de fantasias. A maioria dos encarnados vive em função do que não tem e sofre muito por isso. O autor enumera 3 coisas que todo mundo tem: suas emoções, seus sentimentos e sua cabeça. O que são as emoções, os sentimentos e a cabeça? Como alguém conseguirá viver bem, estando apegado ao que é do outro? E o que significa algo que é do outro? É tudo que não tenho. 2. É um erro passar a maior parte da vida submetido à aprovação e ao apoio alheios. O principal objetivo das reencarnações é a aquisição do poder mental no bem. Para tanto, ninguém precisa de aprovação ou do apoio alheios, pois o caminho é individual, apesar de que quando o discípulo está pronto o mestre aparece, ou seja, o fruto amadurece naturalmente. A dependência afetiva doente é altamente prejudicial, pois o único apoio que nunca falta é o de Deus, a quem devemos nos desapegar, tanto quanto nos desapegarmos de tudo e de todos, apesar de aprendermos a amar a tudo e a todos, universalmente. Apegar-se é uma coisa, amar é outra, sendo a primeira nociva e a segunda saudável. Quem se restringe, se omite, se acovarda quando deve tomar uma atitude no bem, não pode alegar nenhuma justificativa em sua defesa, mas sim deve encher-se de coragem para direcionar sua vida no rumo do progresso intelecto-moral, sem aguardar apoios externos, aprovações de uns e outros, pois Deus sempre encaminhará soluções, na maioria das vezes através de aparentes acasos. A noção de auto-amor não exclui, de forma alguma, o amor conjugal, filial, paterno, materno, etc., mas sim pretende reforçar em cada um a autoconfiança, a iniciativa, a fé em Deus, a certeza de que merece ser feliz e coisas semelhantes. É um exercício diário de conscientização e não apenas a leitura de um livro ou lições esparsas. 3. Quando incorporamos um personagem, sacrificamos o próprio espírito ao dar satisfações do nosso modo de ser. Personagem significa máscara, algo que desfigura nosso verdadeiro eu. Não devemos usar máscaras, mas sermos nós mesmos, naquilo que somos de melhor. Muita gente usa máscaras, uma para cada ocasião e, assim, vive infeliz. Outros assumem o que tem de pior, mas esse não é seu verdadeiro eu, mas sim seu ego. Jesus falou: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Esse é o eu de cada um e quem se contenta em não realizar sua perfectibilidade está se subestimando. Esses não realizam o auto-amor. Não devemos prestar contas a ninguém da nossa procura pela própria evolução intelecto-moral, ou seja, não devemos deixar que ninguém nos desvie dessa rota. Podem prender nosso corpo, mas ninguém aprisiona o pensamento de outrem, que voa e vai a qualquer ponto do universo. 4. Quanto mais poder você der a outro personagem, mais o outro personagem você se tornará. Já dissemos que personagem é máscara. Se alguém usa máscara, não imite, pois, em caso contrário, você será uma farsa tanto quanto ele o é. Seja você mesmo no bem e na evolução intelecto-moral. Não se submeta a esse mascarado, nem tenha medo dele, deixe que ele siga o caminho dele, se você não conseguir convencê-lo a ser autêntico na procura do auto-aprimoramento. 5. Quanto mais poder você dá às críticas ou às perdas, mais elas ocorrem. As críticas auxiliam-nos a detectar nossas falhas, tanto que Chico Xavier falou: quando uma pessoa não gosta da gente, ela tem sempre razão. As perdas nos ensinam o desapego, sem o qual não conseguimos identificar o que temos, ou seja, aquilo que conseguiremos levar para o mundo espiritual. Se nos preocuparmos com as críticas e o que perdemos, essas críticas e perdas parecerão maiores do que são realmente. Por isso Jesus falou: se alguém te pede a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém quer te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000.
dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 6. Dentro de você, se você dá poder aos outros, com certeza, você estará se anulando. O que importa é o que está dentro do espírito, pois somente isso ele leva para o mundo espiritual, ou seja, somente isso ele tem. Se o espírito permite que o outro lhe anule os bons propósitos, seu prejuízo é evidente. Há quem seduz aos outros para o mal utilizando vários argumentos, mas nenhum deve ser admitido, pois toda união sadia só existe no bem, porque o mal somente gera infelicidade, sofrimento, vazio existencial, etc. Ninguém deve permitir que outrem o desvie do bom caminho, ou seja, do autoaprimoramento intelecto-moral. 7. Ninguém é menor do que outrem. Se há os mais evoluídos e os menos evoluídos, todos são igualmente filhos e filhas de Deus, o qual ama a todos igualmente. A parábola dos trabalhadores da última hora resume várias lições, sendo uma delas de que o Pai ama a todos por igual, tanto que ali se diz, em linguagem simbólica, que, ao final da jornada, todos receberam o mesmo salário. 8. Pare de pensar que não merece ser feliz, mude já de forma de pensar. Alguns pensam que não merecem a felicidade porque não são belos, outros porque não se destacam pela inteligência, outros porque não são ricos e assim por diante. Mas a felicidade é universal e nada tem a ver com o que está fora do íntimo de cada um. Ser feliz, todavia, não é podermos contar com a afetividade de quem não esteja disposto a nos declarar afeição, porque há muitas outras pessoas que nos amam, bastando nos abrirmos para elas. Muitos se sentem infelizes porque querem obrigar uma determinada pessoa a aceitar-lhe a convivência, mas isso é autoritarismo, é egoísmo e não amor, pois quem ama dá, sem esperar retorno. A sua felicidade independe das outras pessoas e está dentro de você, caso você faça tudo corretamente, no sentido mais elevado da palavra. 9. Quanto mais importância e poder você der aos seus objetivos idealistas, aos seus pensamentos no bem e às suas verdades verdadeiras, mais fortes eles ficarão. Concentre-se em torno dos seus objetivos idealistas, pensamentos no bem e verdades verdadeiras, que o tempo transcorrerá cheio de felicidade para você, independente das turbulências que ocorram em volta, provocadas por aqueles que só se sentem bem no meio dos tumultos. Com a continuidade no bem, sua força mental aumenta e você terá menos dificuldade em isolar-se interiormente das ciladas do mal. Tudo conspira para a felicidade e o bem, pois esse é um dos itens da lei de Deus. 10. Respeitar-se é fundamental. Quem se prostitui moralmente não está exercendo o autorrespeito. Desrespeitar-se o eu perfectível é vender barato sua própria consciência. Respeitar sua perfectibilidade, sua filiação divina, isso é imprescindível para a paz interior, a felicidade, a autorrealização como ser humano. Nada compensa a falta de autorrespeito. 11. Não se importe se as pessoas o criticam ou o elogiam. O padre Antônio Vieira já aconselhava a não se levar muito a sério tanto as críticas quanto os elogios, pois, muitas vezes, como dizia o poeta Augusto dos Anjos, o beijo é a véspera do escarro. Não que se vá levar ao pé da letra a expressão poética do escritor, mas simplesmente queremos dizer que aqueles que elogiam agora, se desagradados, costumam criticar e vice-versa. O alto amor deve estar acima dessas oscilações tão comuns em um mundo de provas e expiações, como é a Terra. 12. O que importa para você é você. Alguém entenderá esta frase como a consagração do orgulho, do egoísmo e da vaidade, mas sua intenção é justamente incentivar a aquisição das virtudes da humildade, do desapego e da simplicidade, pois a expressão você poder se traduzir por seu eu, o qual é um Deus, no sentido que Jesus empregou. 13. Ame-se. Esteja certo de que você é luz, faça crescer, irradiar-se, confie no que você tem de melhor,
supere suas más inclinações, invista no seu aperfeiçoamento intelectual, trabalhe em favor dos outros, porque é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Ame-se. Capítulo 9. A certeza da cura. O trabalho dos espíritos médicos. Jesus suscitou a cura de inúmeros doentes do corpo e da moralidade, conforme narram os relatos evangélicos, ensinando a prática do bem. Todavia, sempre esclarecia: a tua fé te curou. Nunca atribuiu a ele próprio mérito pelas curas, mas a fé dos próprios sofredores. Por que isso? Porque realmente é assim que acontece, tanto que muitos não foram curados, porque sua fé era insuficiente. Somente quem se entrega totalmente a Deus tem fé realmente. Os que duvidam do poder de Deus não recebem aquilo que procuram, porque estão imaturos espiritualmente. O merecimento representa apenas a confiança inabalável no poder de Deus, mesmo quando aparentemente não há obras que justifiquem o milagre pretendido, pois somente Deus sabe o grau de confiança que cada filho e cada filha tem nele. Por isso, uns ficam curados do corpo e da moralidade e outros não. Os médicos espirituais são apenas suscitadores, incentivadores das curas do corpo e da moralidade, mas os verdadeiros responsáveis por elas são os próprios doentes e desviados da ética, pela sua fé individual e intransferível. A tua fé te curou. Jesus não enunciaria uma frase aleatoriamente, mas sim reproduziria o conteúdo de uma das leis de Deus. Ter fé é o primeiro passo para auto-superar-se. Os médicos espirituais trabalham para minimizar os sofrimentos dos seus irmãos e irmãs em humanidade, mas dependem de iniciativa dos próprios necessitados, não têm condições de dar fé a quem não a tem, mas apenas tentar aumentar o volume da chama que crepita no coração de cada um. Não se deve pretender deles a realização de milagres no sentido de fazerem brotar do nada alguma coisa, pois eles também são seres humanos e somente Deus pode realizar prodígios que a mente dos seres terrenos não está apta ainda a compreender. Quanto aos doentes, ajudem-se, tendo fé inabalável em Deus, para serem ajudados. Os médicos querem servir, mas são apenas intermediários do bem, mas não seus autores. A contribuição dos médiuns. Uma vez que as realidades material e espiritual se interpenetram, mas são regidas por princípios próprios, é necessário que algumas criaturas, os médiuns, representem o papel de ponte entre essas duas realidades para que ocorra a comunicação benéfica aos habitantes de ambos os continentes. Para ser bom médium é sobretudo necessária a introjeção do amor universal, sem orgulho, sem egoísmo e sem vaidade. Assim, os encarnados encarregados das tarefas mediúnicas se transformam em veículos fiéis para a comunicação entre os dois mundos. Nada pretendendo a não ser o bem, colocam-se na posição mental de intermediários sintonizados com as correntes do bem, sendo orientados por espíritos bem-intencionados e até por espíritos superiores, que confiam na sua firmeza de propósitos de auxiliar os que necessitam. Todo ser humano é dotado de ectoplasma, ou seja, uma forma de energia que incita cada espírito, a qual pode servir para beneficiar tanto física quanto moralmente os necessitados de ajuda. Doando ectoplasma em favor dos semelhantes, essa energia é direcionada pelos espíritos médicos de forma adequada, visando sua cura ou minoração dos males do corpo e da moralidade. O ideal de servir é o dado mais importante para alguém ser um médium de confiança do mundo espiritual. Se tiver conhecimentos teóricos do assunto, melhor ainda, mas o requisito da bondade é o mais importante. Renunciar um pouco da própria vitalidade exige capacidade de pensar no bem-estar alheio, mas sempre quem ganha mais é doador, porque é dando que se recebe, conforme afirmou Francisco de Assis. A vida pessoal do médium pode ser, e costuma ser, referta de agruras, mas isso faz parte da sua própria programação espiritual, porque a maioria das mordomias leva ao dessegramento, enquanto que as agruras obrigam à ponderação e induzem à compreensão dos sofrimentos alheios. Pacientem-se, portanto,
os médiuns com seus próprios sofrimentos e agradeçam a Deus por ter de carregá-los, conforme exemplificava Francisco Cândido Xavier, um dos mais fiéis médiuns que a humanidade terrena teve o privilégio de conhecer. A doação de ectoplasma. A ciência terrena adota como referencial a análise, separando em partes o que julga ser elemento do todo, como se cada uma delas fosse um ente diferente dos demais, quando, por não levar em conta as realidades do Espírito e de Deus, não consegue enxergar o verdadeiro todo e, portanto, não pode, por enquanto, realizar o trabalho de síntese, o que, realmente, seria o ideal. Jesus, na sua piedade infinita, como se fosse nosso Deus, porque está autorizado pelo Pai a representá-lo perante a humanidade do planeta Terra, ditou a grande síntese, onde expõe o mecanismo de funcionamento do universo, desde o micro ao macrocosmo, incluindo, evidentemente, os seres humanos na sua trajetória evolutiva. A ciência materialista não levou em conta essa revelação e até hoje procura decompor o todo, que lhe é inacessível, por enquanto, perdendo-se no dédalo das teorias, que são lançadas e caem no esquecimento em pouco tempo. Einstein mesmo, acreditando na divindade apenas em parte, apesar de tomar conhecimento da informação de Jesus, através do texto acima referido, preferiu confiar na sua cerebralidade, quando poderia ter ido além e se ajoelhado diante de Deus, como verdadeiro crente, exemplificando para todos sua fé, como lhe competia. Assim tem procedido muitos sábios que encarnaram na terra, ficam no meio do caminho, com receio de se confessarem publicamente e se tornarem arautos da fé em Deus, seja através da ciência, da filosofia, da arte e até da religiosidade, que a maioria faz se transformar em corrente política para combater as outras formas de crer em Deus. Allan Kardec e Mélie Baudet representaram uma exceção a esse desvio rotineiro na realidade terrena, o primeiro dando sua contribuição nas áreas da filosofia e da ciência e a segunda da arte, ambos direcionando seus esforços para iluminarem os departamentos da cultura terrena com as luzes da religião. Não a religião sectária, mas a das leis de Deus, que não separa um irmão do outro. Assim sendo, abordemos a questão do ectoplasma, que nada mais é que uma energia, que todos os seres possuem, por concessão de Deus, para utilizarem da forma que conseguem, conforme seu grau evolutivo. Essa energia é importante nos trabalhos de cura tanto das mazelas do corpo físico ou perispiritual como na cura de defeitos e sofrimentos morais, pois tudo se resume na presença de energias negativas, que podem ser substituídas por energias positivas. A técnica para a realização de tal trabalho é conhecida pelos especialistas nesse assunto, desde muito antes dos estudos dos iniciados do Egito Antigo, que se dedicavam ao conhecimento do mentalismo e técnicas avançadas até hoje ignoradas pela maioria dos seres terrenos, que ainda não despertaram para as realidades do espírito, uma vez que só lhes interessam as coisas da matéria. Quando Jesus falou, "Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda", estava mostrando a todos que a ciência do infinito está acessível aos filhos de Deus, sem exclusão de nenhum. Basta querer iniciar-se nesses mistérios, através da própria renovação moral, para merecer ver o que a maioria não vê, escutar o que muitos não escutam e realizar o que parece milagre, sendo essa ferramenta o próprio poder mental, que cada um pode desenvolver à medida que sua ética vá coincidindo com a ética divina, para nós representada nos ensinos de Jesus. O ectoplasma é um elemento que pode ser livremente manipulado por qualquer ser humano, em benefício dos semelhantes, sendo seu direcionamento e potencialização trabalhados pelos médicos espirituais, quer nas reuniões programadas para esse mister, com excelentes resultados, quer, em situações de emergência, até em ocasiões nem sempre propícias. Os médiuns, preparados para esse tipo de tratamento, prestam um relevante serviço à humanidade, junto com os médicos espirituais. Todavia,
sendo invisível para os encarnados e em geral, acobertados pelo anonimato, o que lhes dá um mérito ainda maior, porque Jesus recomendou que tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. O ectoplasma é uma luz de cores variadas, conforme a finalidade para o qual é manipulado, visível aos videntes, que pode passar de uma para outra pessoa e lhe proporcionar alívio ou cura, conforme a fé do necessitado, como exposto anteriormente. A posição mental favorável do doente. Quando falamos em doente, nos referimos à pessoa que irá se beneficiar do tratamento ou até de qualquer outra criatura de Deus, dos chamados reinos inferiores da natureza. A sintonia mental representa o ajustamento de peças que passam a se encaixar como côncavo e o convexo, formando uma unidade harmônica. Esse ajustamento é representado pela fé em Deus tanto de um quanto do outro, que elevam o pensamento ao Pai, recebendo sua bênção através de sinais imperceptíveis aos olhos dos encarnados, mas visíveis para os olhos do Espírito. Jesus mesmo orou a Deus antes de determinar que retirassem a pedra do túmulo de Lázaro e, ao receber o sinal aprobativo do Pai, emitiu o comando: Lázaro, vem para fora. Em escala diminuta, cada um que esteja imbuído de fé em Deus, assistido por espíritos benevolentes, pode realizar em favor dos semelhantes, com resultados variáveis conforme o grau de fé em Deus, principalmente destes últimos. Francisco Cândido Xavier foi muitas vezes aliviado dos seus inúmeros padecimentos físicos por essa forma de tratamento espiritual, a fim de poder continuar servindo a causa do bem. Kardec mesmo foi curado de sério problema de visão por essa forma terapêutica. Assimilem as pessoas estas orientações, para poderem melhor ajudar ou serem ajudadas, quando necessário. 1. A relatividade do tempo. Miguel, um daqueles a quem dedicamos este livro, aparentemente, perdeu muito tempo, mas, na verdade, se bem proceder daqui para frente, estará firme no seu propósito evolutivo, ao mesmo tempo em que servirá de exemplo para outros, que ficam indecisos entre escolher o caminho da evolução espiritual ou o da satisfação do ego. Deus não tem relógio e, para ele, a 1/10 hora segue em direção à eternidade. As criaturas humanas é que saem no prejuízo quando retardam sua decisão de se autorreformarem moralmente, pois o sofrimento se faz mais agudo do que o experimentado pelos que optam pelo bem. Todos sofrem, pois trata-se de um aguilhão necessário ao progresso, mas quem sofre com paciência e compreensão conforta-se e assimila as lições ao invés de revoltar-se contra elas. O tempo é uma ficção e as portas do recomeço sempre se abrem novamente, apesar de haver uma fração de segundo em que ela periodicamente se fecha, e esse tempo parece muito longo a quem está do lado de fora da vinha do Senhor. 2. A felicidade de evoluir espiritualmente. Quem lê a parábola dos trabalhadores da última hora pode ficar em dúvida sobre o que significa a expressão salário, mas podemos entender que se trata da felicidade de evoluir espiritualmente. Por isso é que o salário de todos os trabalhadores da vinha do Senhor é igual. Queremos fazer jus a esse salário, pois ele compensa todos os sacrifícios. 3. Algum dia seremos totalmente sãos. A cura espiritual é gradativa, conforme o nível da autorreforma moral realizada. Mais importante que curar o corpo físico é curar a alma, pois, mesmo num corpo doente, a alma sadia se sustenta com equilíbrio, mas a recíproca não é verdadeira. A cura definitiva ocorrerá, para os de boa vontade da terra, daqui a muitos milênios, quando tiverem quitado, perante a justiça divina, todos seus débitos. Somente assim ocorre a cura definitiva. 4. A felicidade de encaminhar os mais necessitados. Qual felicidade maior do que amparar aqueles que estão em situação pior que a nossa? Alguns chamarão isso de caridade, mas chamamos de dever, pois trata-se de um dos itens da lei divina, que está contida na expressão somos todos um. Capítulo 10. A parábola do trigo e do joio.
Essa parábola foi apelidada de parábola do joio e do trigo. Por que não parábola do trigo e do joio? Por que mencionar em primeiro lugar o mal e em segundo lugar o bem? Optamos por denominar este nosso estudo como a parábola do trigo e do joio pelas razões que os prezados leitores compreenderão à medida que nos forem honrando com sua preciosa atenção. Todas as lições de Jesus são eternas, pois se embasaram nas leis de Deus, que são eternas. Esta parábola não poderia ser uma exceção a essa regra, que não tem exceções. Veremos tudo com olhos bons, como Jesus aconselhou, pois o Pai Celestial criou todos seus filhos e filhas para a felicidade, sem exceção. Jesus é, de todos os espíritos que encarnaram na Terra, o único que descreveu uma trajetória retilínea, ou seja, que desde a aquisição da inteligência, optou pelo bem e, portanto, nunca errou. Somente ele, então, para a realidade terrena, é integralmente trigo, sem nenhuma parcela de joio na sua estrutura espiritual. Todos os demais, somos trigo e joio em maior ou menor proporção de um e do outro. À medida que evoluímos intelecto-moralmente vamos transmudando o segundo no primeiro, sendo que, na essência, ambos são apenas a maior ou menor gradação de bem, mas não realidades diversas. Devemos analisar esta parábola como relacionada a nós mesmos e não aos outros, para não atentarmos contra a lei divina de não julgar, como Jesus aconselhou, pois, como veremos na análise da parábola, somente Deus pode julgar. Jesus foi decisivo também nesse tópico da lei divina quando afirmou: "Eu a ninguém julgo." Reflitamos sobre nós próprios, nos autoanalisemos e nos aperfeiçoemos, para sermos felizes. Já é tempo de sairmos do estágio da interpretação literal das lições de Jesus e passarmos a entendê-las em espírito e verdade. A doutrina espírita, como continuidade da revelação divina à humanidade terrena, principalmente para os espíritos encarnados, tem a chave que explica determinadas lições de Jesus, sem a qual elas parecem ilógicas. Todavia, somente os espíritos voltados para a autorreforma moral detêm luz interior suficiente para compreenderem e praticarem essas lições inigualáveis. Aqueles que as estudam apenas com a racionalidade fria não lhes captam a essência e até as consideram desarrazoadas ou injustas. A mediunidade, significando o canal que possibilita a veiculação da verdade para os encarnados, representa a principal fonte do esclarecimento para estes últimos, sobretudo através dos médiuns missionários, dentre os quais se contam Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, para mencionarmos apenas dois dos mais evoluídos trabalhadores da mediunidade com Jesus, justamente pelos seus esforços na autorreforma moral. Que Jesus e o Pai Celestial permita que sejamos veículo para o aprendizado dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, ao mesmo tempo em que fixamos na nossa intimidade psíquica as lições do divino e amado Mestre Jesus, o sublime governador da terra. 1. O reino dos céus. Jesus afirmou: "O reino dos céus está dentro de vós." Trata-se do único terreno onde nosso trabalho é definitivo. Tanto assim que Emmanuel disse, em outras palavras, que o máximo que conseguimos é mudar a nós mesmos, uma vez que quanto às outras criaturas de Deus somente a vontade delas próprias pode lhes alterar a essência. Alguém pode interpretar o reino dos céus como o universo, mas quanto a esse ponto Jesus se manifestou de forma diferente. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O reino dos céus é, realmente, a intimidade intelecto-moral de cada espírito, desde que saiu das mãos do Criador, como um ser potencialmente capaz de alcançar a perfeição relativa, mas criado simples e ignorante, ou seja, com as características mais singelas que o próprio vírus, cuja origem real desconhecemos no atual estágio intelecto-moral que vivenciamos. Portanto, compete-nos trabalhar, sobretudo, pela nossa própria evolução intelecto-moral, muito mais do que estarmos à cata de bens e vantagens materiais, que representam simples patrimônios passageiros, úteis, no máximo,
para a vida de encarnados, mas não podemos levar para o mundo espiritual, que é nossa verdadeira pátria, para a qual retornamos e, quanto mais formos evoluindo, mais tempo lá permaneceremos até não mais necessitarmos encarnar, a não ser cumprimento de missões de alta significação para o progresso nosso e dos nossos irmãos menos evoluídos. É preciso impregnarmos nosso psiquismo com a ideia de que somos espíritos e não corpos e que nossa força está no pensamento e não nos músculos, além de que no mundo espiritual o que conta é a luz interior, decorrente das virtudes adquiridas e consolidadas. O reino dos céus está dentro de vós. 2. O homem que semeou. O único Criador é Deus, que, pelo simples ato de pensar, transforma o não ser em um novo ser, daí surgindo seus filhos e filhas, em quem imprime o selo da sua perfeição, dando-lhes todas as potencialidades em germe, para evoluírem através das reencarnações sucessivas, tendo como bússola a consciência, onde estão registradas suas leis, que valem para todos os aspectos, inclusive os morais. Quando pensamos, não criamos, mas alteramos a realidade criada por Deus, movimentando os elementos existentes. Nossas idealizações mentais igualmente são permanentes e podem ser detectadas em qualquer época, a partir do momento em que pensamos. Assim é que se registra a biografia de cada um dentro de si mesmo e impregna-se o fluido cósmico universal com as nossas emanações mentais. A mediunidade psicométrica é justamente aquela em que os médiuns dotados desse dom captam as impregnações mentais que ficaram jungidas a objetos, ambientes etc. Todavia, Deus semeou em cada um de nós a semente que nos fez percorrer os estágios nos reinos inferiores da natureza, afirmando André Luiz que do vírus à fase de ser humano primitivo gastamos cerca de 1,5 bilhão de anos. Imagine-se a idade espiritual de Jesus, que, quando formou nosso planeta, já era espírito puro, ou seja, se encontrava num estágio tal de superioridade que sequer podemos calcular. Repetindo, somente Deus semeou, assim se podendo deduzir da própria parábola, demonstrado ficando que são lições de infinita profundidade, apesar de parecerem simples. Somente Deus pode semear, ou seja, criar. Jesus, mesmo ao formar a terra, coligiu os elementos existentes e trabalhou sobre eles, com seus auxiliares, mas não criou nada. Na sua sabedoria, recusou o qualificativo de bom, aceitando apenas o de mestre, professor, pois se reconhecia como simples revelador das leis divinas para nossa humanidade, deixando para nossa reflexão as lições maravilhosas que têm o sabor da eternidade, tanto que disse, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Não porque eram dele, mas porque são o retrato das leis divinas, que são eternas. Quando Jesus afirmou, eu trabalho e meu Pai também trabalha, quis dizer que Deus sempre criou e nunca deixará de criar novos seres. O universo é imensurável e as dimensões se interpenetram, não havendo na estrutura da criação o problema de falta de espaço, superpopulação etc., pois os seres mais evoluídos vibram em faixas mentais diferentes das nossas, tanto quanto as ondas de rádio cruzam o espaço sem se chocarem, ocupando o mesmo lugar no universo, sem interferirem umas nas outras. Somente nossa compreensão finita e, sobretudo, carente de fé em Deus dificulta a assimilação da ideia de que Deus sempre semeou e semeará. 3. A boa semente. A semente que Deus implantou em cada criatura são suas potencialidades, que as direcionam à perfeição relativa, tanto quanto a semente comum, colocada numa cova na terra, procura a superfície por um tropismo natural. Toda semente é boa, ou seja, todos os seres criados por Deus tendem à perfeição relativa. No caso da parábola, apenas o trigo significa boa semente, em contraposição ao joio, que seria a má semente. Criados simples e ignorantes, somente adquirimos a inteligência numa determinada fase evolutiva, ou seja,
na passagem das características animais para as hominais, sendo certo que determinados animais já se caracterizam pela posse de inteligência, apesar de não serem dotados ainda do pensamento contínuo, que só eclode na fase humana. O trigo pode ser interpretado como o bom direcionamento da inteligência, sendo, como dito, Jesus o único que, desde o começo, procedeu conforme as leis divinas, sendo 100% trigo. Nós outros somos um misto de trigo e joio. Os denominados maus não teriam dentro de si a boa semente. Nós mesmos, cheios de falhas morais, não seremos boas sementes. Quem tem condições de avaliar as boas e as más tendências alheias? Estaremos enxergando o cisco no olho do nosso irmão e não vendo a trave no nosso olho? Quem tem condições de julgar o próximo se já cometeu os mesmos erros agora ou no passado próximo ou remoto? A boa semente é universal e está no vírus e nos espíritos puros, nas plantas e nos animais, no cristal e em Jesus. Deus criaria alguma má semente? 4. Seu campo. Podemos dizer que, como filhos de Deus, pertencemos a nós mesmos, mas devemos nos considerar felizes de estarmos em contato cada vez mais consciente com Ele com nossa progressiva evolução intelecto-moral. Pertencer a Deus deve ser nossa meta mais importante, ao invés de pertencermos aos interesses materiais, que são os bens que a ferrugem consome e os ladrões desenterram e roubam. Quanto mais nosso campo interior pertencer a Deus, mais evoluídos e felizes seremos. Jesus disse: Eu e o Pai somos um e também, não sou eu quem vive, mas o Pai que vive em mim. Essa submissão é que concede todas as potências ao Espírito, que, ao invés de procurar satisfazer desejos vãos, cumpre as leis divinas, recebendo como recompensa a felicidade e maior poder, que será utilizado para o bem. Somente quem tem o Pai vivendo dentro de si encontra a felicidade e não aqueles que a procuram em exterioridades. É preciso mudarmos a forma de entender nossas prioridades, que devem ser a aquisição das virtudes, pois somente elas representam conquistas definitivas, que nos acompanham por onde formos e onde estivermos, sendo nossa única bagagem, ao lado das aquisições intelectuais. Mais uma vez cabe relembrar a lição: o reino dos céus está dentro de vós. 5. Durante a noite. O joio foi plantado durante a noite, ou seja, quando nos afastamos da luz divina, deixando de ouvir a voz da consciência. Nós mesmos plantamos o joio dentro de nós. Ninguém consegue plantar o joio dentro de outra pessoa, a não ser que esta assim o permita. Pois o mal não atinge alguém se alguém não sintoniza com ele. Ninguém conseguiu fazer mal a Jesus, mesmo crucificando-o, pois ele não internalizou o mal, que prejudicou apenas quem o praticou. Alguém somente me faz o mal com o qual eu sintonizo, além de que a própria justiça divina, que pondera a utilidade de cada pensamento, sentimento e ação, somente permite que ocorra o que vá trabalhar em benefício do progresso, da evolução, mesmo que não enxerguemos e interpretemos dessa forma. Jesus falou: o escândalo é necessário, mas ai de quem o proporcione. O mal trabalha, inconscientemente, em favor do bem, pois Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, não havendo vítimas inocentes nem algozes irremissíveis, pois que somos, ao mesmo tempo, lobos e cordeiros, obsidiados e obsessores uns dos outros, quando não realizamos a autorreforma moral e, nesse caso, somente o sofrimento nos acorda para o amor universal. Durante a noite moral erramos contra nós próprios, mas somente erra quem ainda não consegue acertar, pois a virtude é uma aquisição que somente aprendemos e consolidamos com o tempo, as experiências como filhos pródigos. A não ser o caso único de Jesus, que, como dito, não precisou passar pelos erros, porque quis seguir sempre o caminho reto. Nós utilizamos o livre-arbítrio para o mal e, somente com os sofrimentos, escolhemos o bem. Nosso planeta é de provas e expiações, ou seja,
escola e hospital para espíritos rebeldes e doentes, em tratamento, porém, administrado por um espírito puro, que nunca errou. Pela trajetória que descrevemos, não podemos avaliar como é nunca ter errado, por isso Jesus é para nós uma incógnita, que só conseguimos admirar como quem olha para o sol, mas assim mesmo não diretamente, além de não sabermos da sua essência nem por que tem tanta luz. 6. O que é o joio? O joio é o homem velho. Para entendermos o perfil do homem velho basta observarmos como pensamos e agimos na vida pessoal e de relação impulsionados pelo desejo de tudo conquistar em benefício apenas de nós próprios e da nossa família. Consideramos apenas alguns poucos como amigos, ou seja, aliados na luta desenfreada contra todas as demais pessoas. Queremos poder, prestígio, dinheiro, hegemonia, evidência, vantagens pessoais, benesses de variados tipos para usufruirmos sem pensar nas agruras vividas pelos outros, que consideramos adversários a ser vencidos e se transformarem em nossos subordinados e bajuladores servis. Quanto temos investido nessa luta insana, a pretexto de garantir a sobrevivência nossa e a de nossa família? Para nós próprios queremos a extensão maior possível de poder e garantia de um presente e um futuro sem nenhuma dificuldade. Para aplainar os caminhos de nossos filhos, acumulamos patrimônio superior às suas necessidades reais e sugerimos-lhes, indiretamente, a ociosidade e o egoísmo, pretendendo que sejam mais poderosos e frios que nós próprios. Há inúmeros casos de pais que induzem tamanho egoísmo a seus filhos, que, no final, aqueles se voltam contra os próprios genitores, desejando-lhes a própria morte para entrarem logo na posse da herança mais ou menos vultosa. Esse é o perfil do homem velho, que faz inimigos, desune pessoas, vive em função de si próprio, revida as ofensas que recebe ou imagina receber, procura evidência em excesso no meio onde vive, acumula o supérfluo, não dá aos outros o de que não necessita, considera a vida como mera competição contra os outros e morre atemorizado pela consciência, que lhe cobra a abertura do coração e da mente à fraternidade. Quem não viveu em alguma fase de sua vida ou quem não o vive ainda hoje? Montaigne confessou, em seus ensaios, ter sido, durante certo período da vida, sovina, aferrado às posses materiais. Madalena viveu os primeiros anos de sua existência consagrada à sexualidade exacerbada. Paulo de Tarso enxergou, quando ainda homem velho, apenas a própria projeção como intelectual. E assim por diante. O autoconhecimento, decorrente da reflexão diária e sincera sobre nossas próprias realidades interiores, mostra se ainda estamos vivendo a fase do homem velho. Essa análise compete a cada um, seja solitariamente ou com a ajuda de profissionais da psicologia ou psicanálise. Os referenciais da religião, todavia, são os ideais para esse trabalho de autoestudo. 7. Os operários descobriram o joio. Que operários seriam esses, que trabalhavam na fazenda, ou seja, no reino dos céus, que está dentro de cada um, senão a própria consciência? O primeiro impulso de quem desperta para a verdade, realizando autoanálise e descobrindo suas próprias deficiências ético-morais, é autoflagelar-se, à moda dos religiosos medievais, que se impunham cilícios e privações cruéis, muitas vezes cometendo suicídio indireto. Joana de Ângeles, que, como Clara de Assis, castigam-se com flagelações tendentes a neutralizar as necessidades corporais, na atualidade, ensina a psicologia com Jesus, não guerreando contra os instintos, mas aproveitando a energia que eles representam nas obras do idealismo superior. Realmente, não há razão para se pretender destruir o joio, depois de realizada a autoanálise, pois ele representa apenas a persistência dos instintos, que tentam nos manter na fase anterior ao afloramento da inteligência e ao surgimento da ética. Descobrir o joio é essencial para nossa evolução. Observe-se que, na parábola,
Não se menciona quando os operários descobriram a existência do joio no meio do trigo, sendo dito apenas que ele foi descoberto. Cada um descobre quando está maduro para autoanálise, antes disso vivendo em função dos interesses materiais, em sucessivas reencarnações até encontrar sua estrada de Damasco, quando a consciência o faz ajoelhar-se diante de Deus e as lágrimas lhe aljofram os olhos, pedindo ao Pai a oportunidade de recomeçar, agora em um estilo novo de vida, prometendo obedecer às leis divinas impressas na própria consciência. 8. Os operários queriam destruir o joio. Os instintos são aquisições importantes para o progresso, não devendo ser destruídos, mas utilizados como se faz com o curso d'água, que deve ser canalizada e empregada em obras úteis, tanto quanto a força bruta do boi, do cavalo e do muar, bem como a ferocidade fiel do cão. Querer matar os instintos é contrariar nossas próprias aquisições, conquistadas em milhões de anos, sendo tarefa impossível. Sublimá-los, todavia, é imprescindível, fazendo da violência firmeza na afirmação do bem, da sensualidade o amor universal, do egoísmo a determinação no autoaprimoramento e assim por diante. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, dizia Lavoisier, com inteira razão. Assim também se transformando a crisálida em borboleta e os espíritos defeituosos moralmente em seres idealistas e benévolos, cumpridores das leis divinas. Assim, Maria de Magdala tornou-se Madre Teresa de Calcutá, Zaqueu fez-se Bezerra de Menezes e Saulo transformou-se em Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos da Índia do início do século XX. 9. O que é o trigo? O trigo é o homem novo, que é um ser diferenciado, justamente pela adoção de uma mentalidade idealista, voltada para o alto e o aprimoramento ético-moral. Continua investindo no seu próprio desenvolvimento profissional, convive com as pessoas do seu meio, preocupa-se com a família, mas já não vive em função dos interesses materiais. Coloca como meta mais importante de sua existência seu desenvolvimento espiritual e sua disposição para colaborar com o crescimento espiritual das pessoas do seu meio. Reconhece que o simples desenvolvimento intelectual e o progresso material não solucionam os graves problemas existenciais que acometem a sociedade como um todo e as pessoas individualmente. Os problemas da dependência química, da violência, da miséria e dos transtornos psicológicos, por exemplo, não se resolvem com meros estudos acadêmicos nem medidas governamentais ou legislativas, mas com a transformação ético-moral do ser humano. Normalmente, desenvolve sua atividade profissional, que pode ser destacada no meio social ou pouco valorizada pelos padrões elitistas e mercantilistas em vigor, a qual lhe garante, bem ou mal, a sobrevivência material, mas não centraliza ali toda a sua energia, mas sim no próprio esforço de transformação interior para o melhor. Muitas vezes vêem-se gigantes do autoconhecimento exercendo profissões apagadas ou mesmo ocupando postos importantes na sociedade. Esse detalhe é indiferente. Ganhar o pão de cada dia e sustentar a família são deveres corriqueiros, obrigatórios para qualquer ser humano que se preze. O diferencial está em ir além desse modelo patrimonialista de vida, enveredando convicta e firmemente pelo caminho do autoconhecimento. 10. O joio prejudica o trigo. Com exceção de Jesus, que seguiu uma trajetória evolutiva retilínea, nós, que estagiamos nessa escola e hospital, que é a Terra, fomos conduzidos para cá justamente por nossas características de rebeldia, preguiça e demais defeitos morais. Não sabemos o que é obedecer às leis divinas na íntegra, sendo que mais erramos que acertamos, seja por pensamentos, sentimentos ou ações. Se formos bem analisar nossa realidade interior, veremos que realmente mais cometemos atentados contra as leis de Deus do que lhes obedecemos aos ditames sagrados. Enquanto não tomarmos a decisão firme da autorreforma moral, estaremos condenados a ver dentro de nós mais joio que trigo, o que,
acionando a lei de causa e efeito, nos traz sofrimentos de várias ordens, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. A presença do joio no nosso interior, ou seja, a nossa não transformação moral, implica em prejuízos para nós mesmos. 11. O trigo e o joio devem crescer juntos. Pode parecer paradoxal que o trigo e o joio devam crescer juntos, mas, sendo joios defeitos morais, resultantes do atraso do espírito, que, com sua evolução, se transmudam em virtudes, sem serem destruídos, mas apenas aperfeiçoados, sublimados, a verdade é que ambos devem conviver, porque sua essência é a mesma, apenas variando de grau quanto à sua claridade, a sua beleza e sua utilidade para os próprios espíritos. Nada do que Jesus afirmou é casual, nem mera figura de linguagem, mas sim lições de sabor eterno, porque calcadas nas leis divinas. Quem interpreta o joio como sendo as pessoas que desprezamos por atribuir-lhes os defeitos morais que fingimos não ter, simplesmente se engana, porque toda parábola se refere a nós mesmos e não ao pretenso direito de julgarmos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Jesus não necessitou de ver dentro de seu joio, porque nunca se rebelou contra as leis do Pai, às quais obedeceu desde o início. Nós, ao contrário, vamos arrastando nossa cruz, reclamando do peso que merecemos carregar, tornando amargos nossos dias e perdendo oportunidades sem conta de fazer o bem, enquanto sintonizamos no mal. Somos, no geral, os verdadeiros filhos pródigos que ainda não se decidiram a retornar à casa paterna ou que estão a caminho de volta, enquanto que alguns poucos, como Chico Xavier e outros missionários, já retornaram e trabalham nas herdades do Pai em favor da própria redenção e dos demais irmãos e irmãs em estado de letargia moral. 12. No julgamento Deus fará a separação. A parábola fala em separação dos dois elementos e não em destruição do que convencionamos qualificar como mal. Separação entre o bem e o mal em nós significará avaliação ao que a justiça divina nos submeterá por ocasião da determinação de quem continuará reencarnando na Terra e quem será degradado para a orbe inferior, nesta mudança do nosso planeta para mundo de regeneração. De acordo com o nosso peso específico, ou seja, nossa frequência espiritual, continuaremos renascendo aqui na Terra ou sofreremos o temido degredo, tal como aconteceu com os rebeldes habitantes de Capela, compelidos, há milênios atrás, a passarem a encarnar aqui na Terra, somente retornando para lá os que se redimiram. Esse julgamento está acontecendo inclusive em tribunais formalizados na figura de espíritos magistrados, mas também automaticamente, por força da própria sintonia mental de cada espírito. Feliz de quem já iniciou sua autorreforma moral, porque somente por esse caminho se processa a evolução. Sem essa iniciativa, a repetição das experiências primárias conduzirá fatalmente esses rebeldes ao degredo. Os de boa vontade verdadeira podem se autodenominar trabalhadores da última hora. 13. Oração de um trabalhador da última hora. Pai Celestial, Criador do universo infinito e das leis que o regulam, através das quais as mínimas estruturas idealizadas, com o decurso das eras incontáveis, aos poucos se apuram até chegar ao patamar de seres de magnífica evolução, confundidos, muitas vezes, pelos homens e mulheres primitivos, com você mesmo, Pai amorável, tal como acontece a Jesus, nosso governador, escolhido pelas próprias qualidades intelecto-morais nunca igualadas por nenhum humano que habitou nosso mundo. Sua vinha, sabemos, representa a oportunidade de sairmos da posição de crisálidas espirituais e nos transformarmos em falenas dignas do pincel de Rafael ou Leonardo da Vinci, através do autoaperfeiçoamento, em seguidos inumeráveis dias de trabalho. Todavia, Pai amado, se hoje estamos empregando relativamente bem o benefício do tempo na labuta engrandecedora, não podemos deixar de analisar o passado de trabalhadores de má vontade,
Quando inutilizávamos as ferramentas que nos eram disponibilizadas ou até as empregávamos para depredar a vinha ou agredir os companheiros de trabalho, pretendendo, muitas vezes, uma hegemonia impossível e injusta sobre uma extensão do terreno que não nos pertence. Mesmo assim, você sempre nos concedeu novas oportunidades, quando voltávamos à vinha pela reencarnação, algumas vezes com os membros atrofiados para aprendermos o valor dos movimentos construtivos ou com ferramentas danificadas para entendermos que mesmo um equipamento emperrado pode ser útil. Pedimos a você, Pai, Senhor da vinha, que nos faça sempre concentrar atenção nas nossas próprias atribuições e nunca perdermos o precioso tempo na crítica ao trabalho dos outros servidores, pois que somente sua sabedoria consegue avaliar a utilidade de cada serviço e seu amor conduz um a um pela estrada da evolução. Dê-nos a paciência para guardarmos as recompensas que merecermos e persistência para sempre reiniciarmos as tarefas que nos competem, coragem para vencermos nossa tendência à ociosidade e à rebeldia, solidariedade para nos confraternizarmos com os demais servidores, humildade para sabermos que, apesar de seus filhos, a vinha não nos pertence e inteligência para trabalharmos com mais proveito. Que sejamos sempre movidos pelo ideal de ser benévolos e úteis à coletividade e a cada um em particular. Desperte nossa consciência, que dormiu por séculos afora, para verificarmos o que nos falta aprimorar a fim de superarmos nossos defeitos morais, que nos impedem o acesso à melhor qualidade de vida intelecto-moral. Sobretudo, Pai Celeste, agradecemos por tudo que nos dá, o que faz conspirar para o nosso aperfeiçoamento e nossa felicidade, mesmo quando não conseguimos entender essa realidade. Ensine-nos sempre, através dos meios pedagógicos infalíveis que sua sabedoria e amor conhecem, mesmo que sejam por nós interpretados como dor e sofrimento. Que assim seja. 14. O simbolismo do desenho abaixo. O desenho mostra cada um de nós com suas qualidades e defeitos morais, iniciando sua trajetória nos reinos inferiores da natureza rumo à perfeição relativa. A partir da aquisição do livre-arbítrio, cada um passa a ser responsável pela qualidade ética boa ou má dos seus pensamentos, sentimentos e ações, recebendo as recompensas e os prejuízos daí decorrentes, de acordo com o caso. Minimizar a importância dos pensamentos e sentimentos é desconhecer a realidade humana, pois imprimimos no fluido cósmico universal muito mais alterações para o bem ou para o mal do que conseguimos calcular. Principalmente no mundo espiritual é que compreendemos a força mental, que substitui totalmente, para os espíritos superiores, a utilização das mãos, enquanto que os espíritos despreparados para a utilização dessa fonte de energia, a reencarnação passa a ser a única alternativa. Despertarmos para nossa própria conscientização é a tarefa mais importante da nossa vida, sendo tudo mais secundário perto dessa conquista pessoal e intransferível. No desenho procuramos mostrar o que podemos ser, caso escolhamos o trigo ou o joio. Conclusões. 1. Reconhecermos-nos espíritos e não corpos implica na autoanálise, ou seja, na avaliação das nossas potencialidades intelecto-morais. 2. O segundo passo é a procura do autoaperfeiçoamento intelecto-moral. 3. Nesse investimento está inserida a regra máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fim.